dia para você, telespectador internauta que acordou cedinho hoje para acompanhar aí as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual de 2017, a LOA 2017. Hoje é o último dia, estão previstas 7 audiências para o dia todo. Na parte da manhã estão previstas 3 audiências. A primeira audiência do dia vai ser da Câmara Municipal, a segunda da Secretaria de Educação e a última audiência da parte da manhã é da Secretaria de Saúde. E eu estou aqui ao lado do diretor de Finanças aqui da Câmara Municipal, o senhor Eldon Luiz Fiorin. Bom dia, diretor. E a gente gostaria de saber aí qual que vai ser o orçamento, na verdade o valor de repasse da Prefeitura para a Câmara e também se mudou o cenário, né? Na LDO o senhor apresentou um cenário aí de déficit da Câmara, calculando aí que a Câmara teria 35 ou 37 vereadores. Esse déficit se mantém ou não? Explica pra gente. Bom, não com essa causa, porque manteve o mesmo número de vereadores, 34 para o ano que vem, né? Com relação ao do 10º, a LDO previa um repasse, na época, em abril, maio desse ano, em torno de 108.726.000. Eles recalcularam, correto, uma nova estimativa à medida que os meses foram se passando e a arrecadação ocorrendo na Prefeitura, e caiu para pouco mais de 105 milhões, ou seja, houve uma redução de mais de 3 milhões de reais na previsão inicial. Esse repasse, que é definido pela Constituição Federal, ele vai até 6%, dependendo da população do município. No caso de Guarulhos específico, o limite é até 4,5% da arrecadação tributária ampliada. O que é essa arrecadação tributária ampliada? É a arrecadação própria do município em cima de tributos, impostos e taxas, correto? E contribuição de melhoria. Se bem que nós não temos a contribuição. E também, quando fala ampliada, são os repasses governamentais de outras esferas, também decorrentes de arrecadação tributária, que é o caso do Estado, do ICMS, de PVA, e o da Receita do Governo Federal seria o índice de participação dos municípios, também IPI exportação e outras coisas mais que também são decorrentes de arrecadação tributária. Aí é o que se chama de Receita Tributária Ampliada do município. Então, com esse repasse de 5 milhões, pouco mais de 105 milhões de reais. De 105 milhões de reais, com esse repasse, como que fica então os gastos da Câmara? Porque o senhor tinha calculado, se a Câmara tivesse um vereador a mais, 35 vereadores, o valor dos gastos seria de 116 milhões e se fossem 37 vereadores, 119. Como é que fica com 34? Perfeito. Houve, claro, uma redução na nossa projeção para o ano que vem. Veja bem, quando nós, diferentemente das unidades do Executivo, onde eles têm até uma abertura até maior com relação ao orçamento, a Câmara é limitada, ela recebe aquilo e acabou. Aquilo é a despesa que a Prefeitura vai jogar para a Câmara. Nós fazemos parte do orçamento da Prefeitura. Então, no primeiro momento, nós temos que distribuir esses recursos ao longo do ano, que são 12 meses, do 10º, em cima do que se chama daquelas despesas que nós temos contínuas e previsíveis, correto? E fazemos uma projeção também com uma expectativa da inflação do próximo ano, correto? E ao longo do tempo a gente também vai ajustando isso. Por que aquele déficit ficou tão gritante? Primeiro porque quando nós ainda trabalhávamos com uma projeção, um cenário futuro de uma projeção de inflação elevadíssima. Lembre-se que nós estávamos no final do ano passado acima de 11% de inflação. Nós jogamos para esse ano, no orçamento de 2016, por exemplo, tudo aquilo que era previsível, uma correção de 12%. Ao longo desse ano, a inflação foi caindo, nós estamos no patamar de 8%, nós vamos reduzindo, então, a nossa despesa e ajustando as dotações, para ficar sempre encaixado dentro daquele limite que nós temos para gastar. E para o ano que vem a mesma coisa. E, evidentemente, não é mais 119, porque caíram os vereadores, né? Mas nós temos também ainda outras questões aí que
os repasses que estão sendo enviados para a Câmara nos últimos 3 anos, eles são inferiores à inflação. E os nossos gastos são corrigidos pela inflação real. Então, nós ainda temos uma diferença bastante grande, né, acentuada no orçamento. Só rapidinho, me diz só o valor de previsão de gastos, para a gente terminar aqui o nosso flash. Eu queria deixar a surpresa lá para eles, eu não queria falar, né, mas dentro de um cenário ainda também, sempre um pouco pessimista, né, porque não adianta a gente ficar pensando bonito que não sabe o que vai acontecer. Mas trabalhamos com um cenário de uma inflação para o ano que vem de 7%. Isso nos leva a um déficit aproximado de 14 milhões de reais. A gente vai torcer para que o governo federal consiga trazer a inflação para o centro da meta, se reduzir 2, 3 pontos na inflação, esses 14% também se reduzem bastante. Se a Prefeitura também, ao final de 2016, conseguir uma arrecadação maior do que aquela prevista, nós poderemos ter também um suplemento na dotação para o ano que vem, acima dos 105 milhões, que pode diminuir também. Mas, de qualquer forma, o cenário é um pouco tenebroso. Tá certo, então, e o que vai ser feito, rapidinho também, o que vai ser feito para poder equilibrar as contas? Em princípio, não cabe a mim, porque o ano que vem já é um outro ano, já é uma outra gestão, também não sei o que é possível fazer, correto? Então tá certo, muito obrigada, diretor. Então agora você vai acompanhar a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública da LOA 2017 relativa à Câmara Municipal de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Vamos lá, bom dia. Dando início ao nosso trabalho, nós vamos ouvir hoje a primeira audiência do Orçamento 2017, de acordo com o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós estamos realizando as audiências para discutir o Orçamento 2017, revisão do Plano Plurianual e revisão da Lei de Diretriz Orçamentária. Presente já o Eldo aqui do meu lado, o vereador Samuel Vasconcelos, o vereador Heleno Metalúrgico, Arinaldo, assessor do vereador Zé Luiz, D'Agostino, todo dia 8h30 da manhã junto com nós aqui, a diretoria da Câmara, o Silvio Sampaio, chamado Silvinho carinhosamente, diretor de planejamento, o Renato Fius e a Paula Munaretti e a Yasmin Farias, diretor de planejamento e controle de despesas, secretário de finanças, Eldon Fiorin. Presente também a Ellen, feliz aniversário, seu aniversário hoje, tá? Parabéns aqui dessa presidência, que Deus te abençoe. A Ellen é assessora do vereador Guti, prefeito eleito Paulo Walter, e o Walter também é da assessoria do Guti. Comissão de transição foi convidada, mas não chegou ainda. Imprensa, Rosana Guarulhos hoje, a Thalita, assessora do vereador americano, Davi, assessor do pastor João Barbosa, Irinaldo, assessor do Laércio Santos, isso, Laércio Santos, presente. Wagninho, bom dia, acompanhando também nosso diretor. E eu vou passar a palavra, eu vou iniciar a sessão, o Eldo vai fazer uma explanação, e eu peço aos vereadores que se atenham aos números, para nós fazer uma sessão produtiva e bem sucinta. Obrigado. Por favor, o senhor tem até 10 minutos para fazer uso da explanação. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes aqui, bom dia. Eu gostaria de fazer uma explanação rápida aqui com relação à execução do orçamento desse ano, até porque clareia algumas questões para o orçamento do ano seguinte. Nós começamos o início de 2016 com um déficit projetado de 6 milhões de reais, pouco mais de 5% com relação ao orçamento. Nesse período, para poder fazer face a esse déficit, correto, nós fomos beneficiados em 2 aspectos. Primeiro, que o orçamento de 2016,
ele foi projetado com uma inflação estimada, fundamentada na inflação com que nós terminamos 2015, em torno de 12%. Ao longo de 2016, com essas medidas governamentais, esse arrefecimento da inflação, isso nos permitiu fazer uma série de ajustes nas estimativas, de sorte a reduzir esse déficit. Também fomos contemplados com o aumento da receita ampliada da Prefeitura, efetiva, porque até então era orçada, realizada no ano de 2015, que nos contemplou com mais 4 bilhões de suplementação nos déficits. Então, nós conseguimos superar esse déficit inicial de 6 milhões de reais e nós temos condição de executar o orçamento aqui na sua plenitude no ano de 2016. Não obstante, o quadro um pouco negativo no início do ano. Torcemos para que essas situações elas se repitam no ano de 2017. Muito embora, de um lado aqui no que diz respeito à arrecadação efetiva da Prefeitura, não temos tanta certeza. Até porque, quando da apresentação da LDO, a Prefeitura nos apresentou, e nós acompanhamos também aqui a arrecadação, uma perspectiva de arrecadação que nos traria um repasse de 108 milhões para 2017. Agora, em setembro, essa estimativa foi reformulada para um repasse de 105 milhões, ou seja, já com uma queda de mais de 3 milhões de reais na arrecadação. E esse quadro é um pouco perigoso no nosso caso específico, não só aqui, como do próprio Executivo, até porque o que nós temos visto nos 3 últimos anos é que a arrecadação, tanto do município, a arrecadação tributária, quanto, e consequentemente o duodécimo, que a soma que vai nos dar o repasse anual, em valores reais tem caído. A arrecadação nossa, ou seja, os nossos recursos para o ano que vem, eles representam uma queda de 6% em valores reais com relação a 2016. E, por outro lado, todos os nossos gastos aqui da casa, os gastos que são contínuos e os gastos que são previsíveis, são as folhas de pagamento, subsídios dos vereadores, contratos firmados e contínuos, correto? Que nós temos como corrigi-los, muitos deles já são com indicadores inflacionários que superam muito exatamente essa diferença da arrecadação em queda da Prefeitura, assim como também a folha. Isso já nos traz sempre, e nós começaremos o ano que vem novamente, um saldo devedor ou um déficit no nosso orçamento. Bom, eu não quero me alongar porque o presidente vai me chutar daqui a pouco. Por favor, coloque a nossa Jamais perspectiva. faria uma coisa com a senhoria, jamais. Obrigado. Então, ali naquele quadro sucinto, nós temos ali os principais gastos que nós temos condição ali de estimar. Com exceção do caso das exonerações e demais despesas. Mas folha de pagamento são nossos gastos previsíveis, correto? Que nós projetamos para o ano que vem. Foram estimados com uma inflação projetada de 7%. Se o governo conseguir trazer isso para 4%, 5%, nós conseguiremos uma redução nessa dotação, que vai, obviamente, reduzir o que nós temos de déficit, que eu vou mostrar logo em seguida. Encargos e benefícios, exonerações, nós temos uma dotação de 2,5 milhões aí para o ano que vem. Serviços de terceiros são os contratos de prestadores de serviços que nós temos na área de informática, locação de prédios e unidades e demais contratos fixos que nós temos aí, e demais despesas.
É evidente que quando é feita a distribuição do orçamento, o detalhamento, ele é dos recursos que são colocados à disposição. O que tem primazia são exatamente aquelas despesas que não podem ser deixadas de lado. Salários, subsídios de contratos e outras despesas fixas. As demais rubricas que nós temos, que o detalhamento até é um pouco maior, nós temos 31 rubricas no nosso orçamento. As demais rubricas, normalmente, elas são contempladas com sobras. São apenas dotações simbólicas. R$1.000 aqui, joga R$2.000 ali, e, obviamente, ao longo do tempo, se houver uma necessidade, se faz remanejamento. Bom, depois, se alguém tiver dúvida com relação a esses valores consolidados, eu tenho o detalhamento aqui para explicar aos senhores. Vê o segundo quadro aí. Não, o segundo. Repasse previsto aí. Esse aqui. Ali, os senhores estão vendo o orçamento que nós tivemos em 2016. Inicialmente, ele era de 101 milhões, passou para 105, com um suplemento de 4 milhões que nós recebemos da Prefeitura. A estimativa da LDO era de 108.726 e agora foi reformulado para 105 a LOA. Percebam na última coluna lá que o crescimento nominal, não é nem real, com relação ao ano de 2016, é 0,24%. Enquanto que a inflação projetada está em torno de 7%. Hoje o IPCA está em 8% nessa faixa, e o ano que vem, dificilmente o governo sequer vai chegar perto da meta, que é de 4,5%. Ou seja, só aqui já dá de cara que sabe que nós teremos um déficit. Deu para os senhores perceberem? Porque todas as nossas despesas aqui serão corrigidas pelos indicadores respectivos. IPCA, correto, tem contratos que são pelo IGPM, então nós temos vários indicadores aqui, vários fatores de correção. Então nós já temos de cara sabendo que vamos operar com déficit o ano que vem. Evolução do repasse. Evolução do repasse. Aí você tem as taxinhas aí. Que é exatamente aquele quadrinho ali. Veja que já em 2015, com relação a 2014, os recursos que vieram para a Câmara foram 1,04% inferiores em termos reais. A mesma coisa se repetiu em 2016, quase 5% de queda em valores reais. E em 2017, 6,11% em valores reais. Não é à toa que nós tivemos que segurar custos aqui, e muita gente me xingou aqui dentro dessa casa aqui, porque não se gasta mais dinheiro. Porque não tem. Desculpe, foi? Verdade? Então, deu para entender o porquê. Então, às vezes, quando se fala que na Câmara se gasta dinheiro à toa, não é bem assim. A gente está fazendo uma contenção de custos aqui, de todos os jeitos possíveis. Gasta-se o que tem que gastar, o que está contratado e o essencial para poder sobreviver. Mas não se gasta mais com supérfluo. Eu não digo mais, porque eu também não estou fazendo comparações, mas pelo menos nesse período, em função da falta de recursos. Agora sim que nós temos aí a nossa projeção. Necessidade prevista. Exatamente fazendo a projeção em cima de um fator de correção de 7% para o ano que vem e aqueles fatores específicos de cada contrato, nós chegaríamos aí uma necessidade de 119 milhões para o ano que vem. Aqueles percentuais que estão ali, 74%, 73%, eles se referem a 105 milhões, ou seja, ultrapassam no orçamento
13% a mais de déficit com relação a 105%. E o grande problema é logo lá em cima, a folha de pagamento. 74,8%, ou seja, ultrapassa em quase 5% o limite constitucional. É um problema grave para o ano que vem. As exonerações, até dar um detalhe aqui, porque saber que não é o presidente que está jogando abacaxi para o ano que vem. Esse ano, com a troca de vereadores, obviamente, 15%, nós temos uma previsão de final de ano de uma série de exonerações que não poderão ser liquidadas e pagas esse ano, até por tempo hábil e porque também não há previsão para isso. Então, alguma coisa vai ficar para o ano que vem em torno de R$1.600.000. Mas não é questão de má gestão, é a coincidência de mudança de governo, de mudança de gestão, de mudança de vereadores e um quadro crítico econômico que não é culpa da Câmara. Aqui mais um quadro comparativo de alocação e necessidade, correto? Então, na primeira coluna, é o que nós alocamos de acordo com os recursos que nos são enviados pela Prefeitura. Estaria tudo dentro do limite. Inclusive, a folha de pagamento representaria 66% com relação ao 105%, dentro dos parâmetros constitucionais. Só que, se partir para o lado seguinte, que é a necessidade efetiva real para o ano que vem, já ultrapassa. Essa necessidade real de 119 bilhões, ela pode ser amenizada também por alguns fatores. Nós temos algumas despesas, por exemplo, que elas são contratadas, mas nem sempre são utilizadas. Só que quando entra no orçamento, nós temos que entrar com os valores contratados. São as despesas com combustível, com correio, com Close Caption, que é da TV, que paga-se pelo serviço efetuado, mas tem um teto que já está contratado. Então, os senhores vereadores têm um limite de até 600 litros de gasolina por mês. A grande maioria não vou dizer, ninguém é perdulário. Todos os vereadores seguram os gastos com os combustíveis. Então, não se gasta tudo isso. A soma dessas diferenças entre o que está projetado, contratado e o que é efetivamente pago, representa mais ou menos, eu até parabenizo os senhores vereadores e alguns outros gastos, aí inclusive na questão dos combustíveis, nos selos de correio, a soma dessas economias representa em média R$1 milhão por mês. Isso são 12 milhões. Desculpe, eu fiz uma coisa. 100 milhões de reais. 100 mil reais por mês, que representa mais ou menos R$1.200.000 ano. Então, você vê que desses 14, a gente já reduz R$1.200.000 se continuarem fazendo economias, correto? Da mesma forma, se a inflação cair de 7% para 5%, você puxa 2% de correção para baixo aqui, você reduz já isso aqui também. Dos 14 cai de 12, cai para 10 e assim sucessivamente. Muito embora, pelos números, percebe-se que dificilmente, somente essas coisas vão corrigir. Ou seja, novas medidas deverão ter que ser tomadas. E, finalmente, aquele quadrinho lá, que é exatamente aquilo que eu falei. Eu estou à disposição para algumas perguntas aí. Então, nosso orçamento não é nada favorável, não deixa ninguém feliz para o ano que vem. E eu estou à disposição dos senhores. Obrigado, Eldo. Te agradece a explanação sucinta, rápida e esclarecedora. E eu vou passar agora aos senhores vereadores, se assim o quiserem, assessoria, público presente, se quiserem fazer alguma pergunta. D'Agostino. Vereador D'Agostino, posteriormente Arinaldo. Bom dia, Vanessa, assessora da vereadora Genilda.
Ao público que estiver nas galerias, por favor, podem entrar no plenário, o pessoal do sindicato, estão aí, por favor. Tem cadeiras aqui, ó. Todos, senhores, senhoras, podem entrar ao plenário. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, que tem conduzido essa maratona durante toda a semana. Bom dia, Eldon, grande amigo de muitos anos. Não vamos nem falar quanto, né, Eldon? Tá bom. Então, Eldon, eu gostei bastante da sua explicação, uma das melhores, se não a melhor até agora apresentada, bem detalhado, nos esclareceu bastante. Isso deveria se repetir não só uma vez por ano, deveria acontecer outras vezes, né? Até mesmo para que nós, os vereadores, pudéssemos colaborar, não é? Então, eu não vi... Eu vou perguntar, mas eu já mais ou menos sei a resposta, mas apenas para que o público tome conhecimento, né? Nós temos quanto de aluguel que a gente paga todo mês? Hoje, por exemplo, quanto que é o valor? E como o presidente gosta que a gente pergunte... Eu sei, obrigado. Obrigado. Números. Como o presidente gosta que a gente faça as perguntas e depois você responde a todas de uma vez só. Então, a outra questão é relacionada a essa. Nós temos um prédio lá, conhecido de todos também, que foi adquirido, né? Lá a antiga tapeçaria Lourdes, na Vila Augusta, que pretende ser a nova sede da Câmara. Há condições, pelo jeito não, né, de previsão para que aquilo aconteça o ano que vem? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Obrigado, D'Agostino. Vamos lá, Arinaldo. Arinaldo, assessor do vereador Zé Luiz. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Geraldo Celestino, presidente da comissão. Cumprimentar o Eldo. Cumprimentar aqui o Silvio, que eu vi aqui presente, o qual eu cumprimento todos os funcionários da Câmara aqui presentes. O vereador D'Agostino já colocou duas questões que eu estava marcado aqui, mas primeiro, Eldo, eu quero realmente parabenizar a sua explanação. Realmente, dessa vez, a Câmara trouxe uma explanação que deixa a gente feliz pelo momento, pela explanação, mas preocupado com a situação, né? Na LDO, você já tinha apresentado uma situação, deixado mais ou menos falado no déficit e tal, mas agora parece ser mais preocupante ainda, que o valor é bem maior do que os 5, 6 milhões que estava anteriormente. E isso preocupa. Mas aí, olhando no orçamento, e o vereador D'Agostino já colocou, sobre o prédio novo da Câmara, que a gente olha no orçamento, não tem nada de investimentos para o ano que vem. A obras, por exemplo, obras e infraestruturas teria 10 mil reais. Isso não dá nem... É somente só colocando a sigla lá, né? Porque não, realmente, se pensar em fazer um novo prédio, isso não dá nem para começar. Mas outra coisa que me chamou a atenção aqui, o Helder, que está lá no orçamento, é 805 mil reais que está descrito como despesas anteriores. Aí eu gostaria de saber se você tem detalhes sobre isso. O que seria essas despesas anteriores? Não sei se está na peça ali. Eu achei estranho ela, está bem no finzinho, despesas anteriores, 805 mil reais. Aí eu gostaria que você tivesse como nos dizer o que seria isso. E no mais, eu acho que o D'Agostino já colocou, essa
é uma coisa corriqueira, né? A exoneração realmente vai existir, não tem como, né? 15 vereadores novos, então serão 15 assessores de 15 vereadores exonerados, não tem como não prever isso, né? Mas a gente espera que os novos segurem os seus assessores, que não tenha bastante exoneração o ano que vem. Tá? Um abraço a todos. Obrigado. Como não há mais inscritos, eu peço... Secretário, por favor, Vossa Senhoria, faça as considerações finais. Responde o vereador, o Erinaldo, e já faça as considerações finais. Nós vamos entrar na Secretaria da Educação, a audiência mais esperada do ano. Educação e saúde hoje. Hoje nós vamos aqui, hoje ninguém vai almoçar, viu, senhores vereadores, assessoria. Primeiro saúde, depois educação. Só vamos liberar a aniversariante e a Rosana, que está grávida. É, Rosana? Eu tenho ele aqui. É. Vamos lá. O tempo do senhor já está andando, secretário. Aqui é 286. Olha o cronômetro, está andando. Tá, 300 mil. Por favor. Bom, Considerações finais e a explanação dos vereadores. Primeiramente, vereador Agostinho, nós temos 4 prédios alugados, correto? É o prédio da sede, eu vou falar em números, não tem em torno de R$244 mil o aluguel, o prédio da sede. Aqui o plenário está na faixa também de 45 mil reais. Temos o prédio da TV Câmara e mais o prédio ali em cima da Bandeirante. Isso representa mais ou menos em torno de R$300 mil mês de aluguel. Obviamente não temos como sair fora disso, correto? Vai ter que se ir corrigindo e fazendo os aditamentos. Com relação à tapeçaria Lourdes, correto, o prédio, tem alguns aspectos a considerar. Eu, quando assumi aqui, que eu fui me inteirar das coisas, eu nunca vi o projeto de... Dizem que tinha até um projeto já pronto de reforma e ampliação do prédio, cujo custo ultrapassava 30 milhões de reais, sei lá. Foi tudo conversa só estou falando conversas que eu vi, mas nunca vi coisa alguma. O prédio ficou lá bastante tempo, eu tive, inclusive, fazendo até gestão com o Ocimar para poder a gente resolver aquela questão rápida, mas também não depende só de mim. E tem um projeto de lei para deliberar aqui. Enquanto não deliberar o projeto aqui para poder... Já foi votado? Já foi? Então falta votar. Legalmente a Câmara ainda não pode fazer nada naquele prédio. Ele está lá parado, está sujeito à ação de vândalos, obviamente. Quanto mais tempo fica, mais caro vai custar. Então, e também não se vê, claro, aqui recursos... Aliás, não compete nem a Câmara fazer aquilo ali, a não ser que aquele prédio é da Prefeitura. Obras que terão que ser feitas lá deverão ser feitas pelo Poder Executivo. Mas também, nada demonstra que o Poder Executivo tenha recursos para fazer aquilo o ano que vem também, em função da situação econômica que se encontra a cidade, o município, o país, todo mundo aí. Então, por enquanto, não se fala em nada daquele prédio da tapeçaria Lourdes. Com relação ao senhor Aguinaldo, a nova sede, né? É isso aí, correto? Com relação às exonerações, veja bem, não que o pessoal do planejamento não soubesse disso aí, eles sabem. Aliás, eu preciso até parabenizá-los, que todo esse estudo aqui, eles fazem muito bem feito. Também o pessoal da diretoria, tesouraria, tanta verdade que, digamos, o nosso 13º, a tesouraria começa logo no segundo semestre, já faz o provisionamento para não ter problemas nenhum aqui. O financeiro casa direitinho com o nosso orçamentário aqui. Então, sabia-se que as exonerações este ano ultrapassariam em muito, só que o que ficou para exonerações é por exclusão. Primeiro aquelas gritantes, olha, o máximo que pode jogar para isso é 1,5 milhão, vai explodir, né? Fica para o ano que vem.
Com relação àquelas despesas lá, os 805 mil, ao longo do tempo a gente tem problemas de dotação orçamentária aqui. Então, de repente, nós precisamos mexer numa dotação para poder cobrir a outra. E recompomos, é o caso do IPREV Saúde que dá essa diferença. Já recompomos, já estamos recompondo, está fechando ali. Vamos fechar o ano redondinho aí no nosso orçamento. Alguma coisa a mais, senhores? Obrigado. Obrigado, Eldo, pela explanação. Como não há inscritos, já foi feita a explanação pelo secretário de Finanças da Câmara. Agradecer ao senhor, sua equipe, a presença de todos. Declaro encerrado a presente sessão de orçamento. Muito obrigado.